vamos fazer contato com a professora de Ciência Política da UFRJ e coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Mayra Goulart. Bom dia, Mayra. Oi, Glauco, bom dia. Mayra, para começar a nossa conversa, eu queria exibir aqui um trecho da live de ontem do presidente Jair Bolsonaro, em que ele faz referência à CPI da Covid. Vamos ouvir. Pergunta à CPI. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei. Caguei para a CPI. Não vou responder nada. Tá? É uma CPI de uma... São 7 pessoas, agora passaram para 6, que não estão preocupadas com a verdade. A gente pede até perdão pela escatologia e nesse trecho o presidente faz referência a uma carta assinada por 3 senadores, Renan Calheiros, relator da comissão, Omar Aziz, presidente da CPI, e Randolfo Rodrigues, vice-presidente, eles pedindo ao presidente que ele se posicione a respeito da veracidade ou não das declarações do deputado Luiz Miranda, em especial a respeito de o presidente ter supostamente citado o líder do governo Ricardo Barros como responsável pelo esquema de corrupção na compra da Covaxin. Como é que você viu mais esse episódio dentro desse cenário político em que Bolsonaro está acuado, Mayra? Pois bem, essa cena ela é grotesca, né? É uma cena grotesca porque são 3 pessoas brancas na frente, uma pessoa negra atrás, que depois foi alvo de comentários racistas por parte do presidente. É um presidente dizendo que ele não vai responder à nação, ou seja, a nação faz perguntas para ele, porque os senadores são pessoas que representam a nação, são senadores eleitos, dentro de uma CPI que foi resultado de um processo de uma escolha coletiva. Então, assim, ele não está respondendo só a 6 ou 7 pessoas, ele está deixando de responder à nação. E como eu vejo essa opção dele por não responder, né? Eu vejo como a manutenção da estratégia que ele adotou desde o início do governo. Ele não busca pontes, ele não busca aumentar a sua base, né? Ele confia naquela base nichada de seguidores fiéis que estão dispostos a ir com ele até o final, inclusive dispostos a uma radicalização autoritária, que é o que ele dá sinais a todo tempo. Então, ele não faz nenhum esforço de recompor, de ir atrás daqueles que, poxa, estão em dúvida. O que aconteceu? Eu gostava do presidente, mas está um montão de escândalo em torno dele. O que está acontecendo? Ele não busca essas pessoas. Ele quer se manter com aqueles aliados mais fiéis, aliados não, aquela base eleitoral mais fiel, que são segmentos, né, radicalizados, que vivem em bolhas e que, portanto, rejeitam todas as informações que são reverberadas na mídia tradicional ou na ciência. E é exatamente esse exemplo que ele está dando. Ele está falando assim, olha, eu não vou responder, isso não existe, nada que está fora aqui dessa bolha existe. Agora também é muito sintomático o fato dele não responder quando a gente associa isso ainda ao uso das redes bolsonaristas, né? Porque vários senadores ali já foram alvo dessas redes com fake news, com notícias absolutamente falsas, mas o deputado Luiz Miranda não. Parece que Bolsonaro não só não desmente o deputado, como também as redes utilizadas pela sua base também não fazem nada para fustigar o parlamentar. Isso também é bastante sintomático, né, Mayra? Isso é muito interessante. Por quê? Porque me parece que aí a gente tem um fato para a gente refletir, que é se o Centrão, né, o Ricardo Barros é uma grande liderança do Centrão. É claro que ele não é inequívoco, ele não é do mesmo grupo do Arthur Lira, o Centrão é muito fragmentado, mas se não haveria, por parte dessas lideranças do Centrão, um certo medo de que esses escândalos de corrupção atingissem os seus líderes e o presidente, de alguma forma, está sinalizando que está disposto a rifar seus parceiros no legislativo. Isso pode gerar uma insegurança maior nessa base dele, que já é instabilíssima no legislativo. Essa não é preocupação dele em proteger de qualquer maneira seus aliados no legislativo.
E Mayra, a gente sabe que o tema da corrupção já foi, ainda é, né? Basta ver o que os governistas fazem na CPI, usado de uma forma muito indevida, para a gente dizer o mínimo. Agora, essa crise que já tem contornos ali evidentes de corrupção, ela acaba esvaziando o discurso que é um dos motes, a base do bolsonarismo, ou na verdade essa dissonância cognitiva, essa bolha que você cita, acaba fazendo com que isso não interfira, pelo menos no núcleo duro do bolsonarismo? Como é que eu leio isso? Como é que é a imagem que se forma na minha cabeça? É como se fosse um círculo que fosse se fechando mesmo até o seu núcleo duro. É claro que nesse núcleo duro, que são as pessoas que rejeitam completamente qualquer indício de realidade, para essas pessoas não vai fazer diferença, certo? Pelo contrário, elas vão se sentir ameaçadas e mais aguerridas e mais radicais, né? É um ciclo de radicalização. Mas para quem está nas bordas, nas franjas, aí é como se a popularidade dele estivesse sendo engolida até chegar nesse núcleo duro, no qual realmente a dissonância cognitiva é total. São pessoas que rejeitam completamente tudo que é negativo para aquilo que elas acreditam. Esse é um traço. Eu tenho estudado extremismo, né? E durante o século XX, faziam-se muitos questionários para tentar identificar o que é uma personalidade extremista. E um dos traços que esses pesquisadores identificam são pessoas com convicções muito fortes, mas que rejeitam qualquer indicação de que essas convicções elas não são verdadeiras. Por quê? Porque, de modo geral, embora fortes, essas convicções são muito simplistas. E aí, qualquer complexificação das respostas é rejeitada por esse ser humano de mentalidade extremista. E eu acho isso uma chave muito interessante para ler o Bolsonaro e os seus apoiadores. E é interessante você falar disso, Mayra, porque esses extremistas, apoiadores de Bolsonaro, muitos deles que vivem nessa bolha, nessa dissonância cognitiva, estão no dia a dia das outras pessoas, né? Às vezes, inclusive, ocupando posições de chefia, são autoridades públicas ou não, e inclusive acabam vencendo muitas vezes pelo medo, né? Mas à medida que as pessoas, como a gente vê as pesquisas de popularidade, né? Existe o regular cada vez ficando menor, né, em termos de avaliação, indo para uma avaliação mais negativa, isso também acaba perdendo força, esse núcleo acaba perdendo a influência que teria no debate político. Ela perde, mas é aquilo que eu estava tentando dizer, é um ciclo de quanto mais eles se sentem acuados e feridos, mais agressivos eles se tornam. E é o que a gente entende mais ou menos com as declarações recentes do presidente sobre o sistema eleitoral. Ele, acuado, em vez de ele buscar construir pontes, recompor sua popularidade, o que ele está dizendo é que não vai reconhecer o resultado das eleições. Ele falou exatamente isso. Ou as eleições são feitas de modo limpo, ou seja, do meu modo, de um modo que garanta a minha reeleição, ou eu não vou aceitar o resultado. Ele disse isso. E esse tipo de radicalização afasta ele, por exemplo, do Centrão. Essas lideranças do Centrão, elas não estão interessadas num projeto de escalada autoritária. Elas estão interessadas em continuar ali com um presidente fraco, com um presidente que não colocou limites à farra do boi do orçamento impositivo e dessas emendas parlamentares, que é o que a gente está vendo hoje, é uma farra do boi nesse sentido, e o presidente é omisso em relação a isso, exatamente porque essa é a estratégia dele de garantir sua base aliada no Congresso. E diante disso, eles ficam pensando assim, legal, que aqui eu tenho uma situação confortável, eu tinha uma situação confortável em termos de acesso aos recursos públicos. Mas se houver uma escalada autoritária, isso vai chamar muito atenção para o que está acontecendo aqui, isso vai bagunçar, vai criar muito transtorno. O Centrão não endossa essas estratégias de radicalização do Bolsonaro. Tanto que houve aquela reunião já há algumas semanas, de 11 partidos, inclusive da base aliada, dessa instável base aliada, dessa esquisita base aliada, que deixaram claro que eles são contra as alterações no sistema eleitoral. E é interessante você citar essa questão das alterações no sistema eleitoral, porque ontem, 6 anos e meio depois das eleições de 2014,
O deputado Aécio Neves disse que não acredita que tenha havido fraudes nas urnas em 2014 e tampouco acredita que haja aí insegurança em relação à urna eletrônica. Deputado? Oi? Foi o Aécio Neves, porque eu tinha visto que era o Aloysio, Então, Aloysio Ferreira. foi o Aloysio Nunes, mas depois também uma nota do Aécio Neves, vou até ler aqui a nota, Mayra, que ele diz o seguinte: eu não acredito. Eu fiquei assim, gente, o Aécio não falou nada, porque ele está se aproximando do bolsonarismo, o Aécio. Pois é. Por isso que eu achei que ele não falou nada. Mas eu achei ilustrativo justamente desse limite que você fala, até onde o Centrão vai em determinados temas com Bolsonaro. Porque o Aécio também não foi, sendo que ele, na verdade, né, a gente pode dizer que iniciou isso. Tudo. Ele abriu essa caixa de Pandora. Eu achei muito legal que esse tema veio à tona, porque o PSDB e a mídia tradicional abriram essa caixa de Pandora, duvidando do resultado das instituições e criando essa atmosfera de terra arrasada. Isso foi reverberado na mídia tradicional e foi alavancado pelo PSDB, pelo Aécio Neves. Por isso eu achei tão significativa a carta do Aloysio Nunes ontem. Esse sim, foi bem taxativo. O Aécio eu não tinha visto. Aí eu pensei assim, meu Deus, agora que ele virou bolsonarista de modo geral. Porque ele está desde o início jogando com o pé em cada canoa, né? Ele falou isso justamente depois do Aloysio Nunes, e a frase do Aloysio Nunes, como você mencionou, mas era inclusive mais contundente, porque ele diz: a eleição foi limpa, nós perdemos porque faltou o voto, né? Infelizmente, esse tipo de declaração, tanto do candidato a vice quanto do candidato à presidência em 2014, veio tarde demais, né? 6 anos e meio depois, Mayra. Exatamente, tarde demais. Levantar suspeições sobre as instituições democráticas tem um custo. E ainda mais fazer isso num esquema de terra arrasada, como foi feito a partir de 2014. A partir de 2014, criou-se uma espécie de consenso grotesco de que o PT quebrou o país, de que agora não era terra de ninguém, que o país estava quebrado, que o país estava arrasado. Isso em 2014, quando a gente estava em pleno emprego, praticamente. Quando os nossos indicadores econômicos, perto do que a gente tem hoje, é uma maravilha. Então, assim, cria-se aí sim, começa essa ideia de uma certa dissonância cognitiva, uma certa rejeição da realidade e criação de uma realidade paralela. O bolsonarismo surge daí. É claro que ele se aproveita de bolsões conservadores na sociedade que estavam sendo incomodados com o avanço de pautas de direitos civis, de minorias. Isso é inequívoco. Né? Isso não é responsabilidade da mídia tradicional. A mídia tradicional, não foi ela que incutiu esse desconforto estava ali. Mas quando ele se casa com essa narrativa de que o país acabou, de que as instituições não funcionam, de que os votos, que a eleição foi roubada, isso cria na mentalidade do cidadão comum uma certa ideia de acabou, é uma bagunça, a gente precisa de alguém forte para botar tudo no rumo. Deu no que deu. Pois é. E, Mayra, ontem uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que a rejeição ao governo de Jair Bolsonaro bateu um novo recorde, né? Passando da última pesquisa de 45% para 51% agora. E também mostrando, né, com perguntas a respeito da avaliação do desempenho de Bolsonaro à frente do governo, que a maioria da população acha Bolsonaro desonesto, falso, incompetente, despreparado, indeciso, autoritário e pouco inteligente. Mara, quando eu vejo essas pesquisas, eu sempre lembro que o presidente Michel Temer foi o mais impopular, né, índices de ruim, péssimo, recordes, né, em relação a outros presidentes, mas não houve uma mobilização de rua massiva, de fato, para retirá-lo do poder, né, para inclusive exigir que ele fosse investigado, como se tentou 2 vezes com denúncias da Procuradoria-Geral da República, que acabaram sendo rejeitadas ali, a abertura de investigação pelo Supremo Tribunal Federal na Câmara dos Deputados. Você acha que essa rejeição que se reflete nas pesquisas pode refletir em uma mobilização maior nas ruas ou ainda não se chegou a esse momento? Já está refletindo, né? A gente já está tendo um conjunto de manifestações sustentáveis, né, e significativas. E a gente tem que lembrar que a gente está no contexto de pandemia. Então, cada um que está ali representa vários
Cada um que está ali na manifestação representa vários que não foram porque estão com medo de se contaminar. Então, essas manifestações, elas não são só a presença direta de quem está lá, elas são representativas. E a gente está vendo que uma coisa que eu acho que não aconteceu nas primeiras, né? Eu fui na primeira, eu vi só pessoas de esquerda, a maioria, pelo menos identificando assim, pelas roupas e tal, pelas bandeiras, eram grupos de esquerda. Agora, parece que a gente está tendo um afluxo. Eu vi as fotos da última manifestação, visualmente a gente já observa uma presença maior de pessoas do centro, com verde e amarelo, né, que se marcam, querem expurgar qualquer símbolo de esquerda. Eu vejo isso com muito bons olhos, porque, diferentemente da estratégia do Bolsonaro, que é segmento, nicho, a estratégia de quem quer que ele seja julgado pelas atrocidades que ele comete é uma estratégia de construir pontes, de abarcar o maior número de grupos possíveis numa frente contra essa escalada autoritária. Então, assim, é uma estratégia contrária. A estratégia da esquerda tem que ser a de construir elos, inclusive com essas franjas da direita que estão arrependidas de terem sido bolsonaristas. Não somos, eu acho que a gente tem que receber todos eles, Movimento Vem Pra Rua, MBL, de braços abertos. Se eles querem fazer manifestação em outro dia, façam. Se quiserem fazer no mesmo dia da esquerda, venham. E a gente tem que recebê-los de braços abertos. Até porque, né, às vezes a gente vê uma pessoa de esquerda falando, poxa, mas eu vou sair na rua ali com um tucano, um cara que apoiou o golpe, mas na prática hoje é essa convivência que seria saudável, né? Porque a polarização, por exemplo, dos tempos de PT e PSDB, ela foi saudável até justamente o momento em que Aécio Neves questiona a eleição de 2014. Então, nem sempre uma polarização ela faz mal para a democracia. O que faz mal para a democracia é justamente o extremismo. Exatamente, né? Porque o termo polarização eu sempre fico com medo, porque ele dá essa ideia de que estão polarizados, tão extremos. Não, e nem é simétrico, né? Você pode ter dois grupos, né, opostos, mas que os dois estão no centro, ou um está na super extremidade de um espectro ideológico, o outro está mais ao centro. Essa ideia de polarização, eu prefiro o termo oposição. São grupos opostos, né? Ou divergentes, são divergências. Mas eu acho que se a gente, hoje em dia, o momento atual, é o momento da gente se sentar e pensar assim, o que a gente tem em comum? Porque as comunalidades precisam ser recompostas e reconstruídas. PT e PSDB têm muito mais em comum do que de divergente. Né? Existem pautas que podem agregar a pauta da educação, a pauta dos transportes, da segurança pública e construindo pontes nessas pautas. E o que eu acho interessante é que o candidato, né, que está à frente das pesquisas, no caso da esquerda, que é o Lula, ele tem manifestado esse interesse. Ele falou a frase, né, o centro sou eu, em recompor esse tecido e fazer uma frente efetivamente ampla com todos os atores interessados em derrotar o Bolsonaro. Não ficar apontando dedos com rancor de quem levou, quem em última instância o levou a ser preso e ficar muito tempo preso. Ele não manifesta esse rancor, e sim o interesse em construir essa cadeia de apoios o mais abrangente possível. Mari, no sentido da radicalização autoritária que você aponta, que é uma tentativa recorrente do presidente Jair Bolsonaro, ainda mais quando ele se vê acuado, nós tivemos aí uma nota dos comandantes das Forças Armadas junto com o Ministério da Defesa, na prática ameaçando, né, senadores da CPI em função de uma declaração do Omar Aziz. Eu acompanhava a CPI nesse momento, inclusive que ele faz a citação aos militares, ele não cita a instituição, pelo contrário, ainda fala que no regime de exceção não se via esse tipo de corrupção, diz que Figueiredo e Geisel morreram pobres, o que também não é verdade, né? Inclusive tem sobrinha do Geisel recebendo pensão de R$32 mil até hoje. Então a gente, como você vê essa nota dos comandantes das Forças Armadas, junto com o Ministério da Defesa, um detalhe, né? O Ministério da Defesa que foi criado justamente para atender ao princípio da prevalência do poder civil. Eu vejo, eu vou usar o mesmo termo que eu usei para falar da reunião, da live do Bolsonaro de ontem. Essa declaração, essa nota oficial dos militares é grotesca, ela é escrita em tom de ameaça,
Isso não pode, é impensável um país que preza pela democracia e pela paz, né? Conseguir tolerar essa retórica de violência e ameaça. E esse é o papel que os militares estão desempenhando. Estão desempenhando um papel de blindagem de um governo corrupto, de um governo que não está satisfazendo os interesses da população. Eles aparecem como o último recurso do bolsonarismo, ameaçado e acuado. Quanto mais acuado, mais o Bolsonaro fala que os militares estão aí para proteger. E os militares dessa vez disseram: estamos mesmo, estamos aqui. Mayra, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, Glauco, foi um prazer. Prazer é nosso. Conversamos aqui com a professora de Ciência Política da UFRJ, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Mayra Goulart. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.